Olá, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança, uma parceria inédita entre a Unisul TV e a Polícia Militar. Um programa voltado para a comunidade, com informações e esclarecimentos na área da prevenção do crime, divulgação de projetos educativos, curiosidades, dicas de segurança e entrevistas com pessoas de diversas áreas, sempre com a finalidade de levar a temática da segurança pública mais perto de você. 30 anos da Lei 8.069, mais conhecida como o Estatuto da Criança e do Adolescente. De lá para cá, quais avanços que essa lei trouxe e quais questões ainda precisam de aperfeiçoamento? Está aqui conosco no programa a doutora Pátila Van Dresen, advogada e especialista em Direito Civil e da Família. Doutora Pátila, satisfação tê-la aqui conosco, obrigado pela sua presença, né? Você que atua na cidade de Braço do Norte, veio exclusivamente aqui para o nosso programa. Olá, Coronel. Eu que agradeço o convite por estar aqui hoje. Me sinto bastante honrada e espero acrescentar alguma coisa no tema sobre o Estatuto. Não tenho dúvidas. Bom, você tem a especialidade em Direito Civil e da Família. Isso. De onde surgiu essa preferência por essa área, esse ramo do direito? Sempre tive muita afinidade, né? Eu gosto muito de lidar com as pessoas. Sempre gostei desse contato e o direito de família me dá essa oportunidade. Isso, essa oportunidade de ter acesso às pessoas. Não que o direito de família seja um problema, não. Claro. Né? Às vezes as pessoas, diante de toda a sua história de vida, acabam que precisam de uma orientação maior nessa seara. Certo. Bom, entrando aqui no nosso assunto, né? Do famoso, mais conhecido como ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente, ele é de 1990, fazendo 30 anos agora neste ano de 2020. Pode explicar um pouco aqui para as pessoas que estão, né, nos assistindo neste momento, como era, né, essa questão da criança e adolescente antes de 1990? Certo. Antes de 1990 não existia nenhuma legislação que desse direitos e garantias para as crianças, né? Elas não eram consideradas sujeitos de direito, elas eram propriedades da família, certo? Em 1979 entrou em vigor uma legislação que se chamava o Código de Menores. Esse Código de Menores, ele não é nada parecido com o ECA, só que ele estipulava uma organização na sociedade, porque na época existia muita criança em situação de rua, né? Claro, para nós aqui não, mas em cidades grandes sim, né? Então, ele visava resguardar essas crianças em específico. Mas de forma mais genérica. Isso, não tinha muita especificidade na lei. Eles pegavam aquelas crianças que estavam em situação de rua ou abandono financeiro e levavam para um local que pudesse, na época, dar uma melhor garantia. Só que nesse local estavam agrupadas diversas crianças, inclusive aquelas que cometiam delitos, então ficava tudo no mesmo local. Na época, então, começou a existir grupos, né, que estavam lutando pelo direito dessas crianças. Então, foi onde começou uma discussão sobre, então, definir uma legislação. Se formou um lobby, né, em torno do assunto. Isso, assim como várias leis surgem dessa de clamor forma, da sociedade, né, porque é uma necessidade. O ECA foi assim também, né? Então, mas o que deu margem para nascer o ECA foi a nossa Constituição de 88, né? Que é uma Constituição considerada cidadã. E em seguida, né, já abriu esse link para se discutir esse assunto. Exatamente. O ECA surgiu, então, mais para que fizesse valer os direitos que tem na Constituição, né? Que a nossa Constituição, ela amplifica isso. Quase como um regulamento, Isso, né? Exatamente, bem isso mesmo. Foi por isso que o ECA surgiu. Antes não existia nenhuma legislação que regulamentava. Sim. A partir disso, então, que foi se estudando para formar a legislação que hoje existe. Bom, muitas pessoas têm dúvida, né? A idade, né, jurídica do que é criança, adolescente. Você pode explicar para a gente isso? Então, a legislação, ela dispõe que criança é a pessoa de 0 a 12 anos incompletos, né? 11 anos e 12 meses. 11 meses Isso. E 29 dias. Isso. Né? E o adolescente, ele é a partir dos 12 aos 18, quando completa a maioridade. Dali para frente, passaria a ser adulto, né?
Respondendo assumindo por atos, todos penalmente, inclusive. Isso, né? exatamente, é isso aí. Bom, vindo, né, o Estatuto de Criança e Adolescente, em 1990, também surge um órgão muito importante que é o Conselho Tutelar. Você pode falar algumas atribuições, importância dessa ferramenta, né, para o Estatuto? Sim, o Conselho Tutelar hoje, ele é o elo, né, entre a criança e o poder público, né? É ele que faz com que as medidas sejam tomadas. Então, ele é um órgão municipal, né? Ele é um órgão em caráter permanente. A partir do momento em que ele é feito, ele não pode ser destituído. Interessante. Né? Ele não pode acabar, o Conselho Tutelar. E ele é o primeiro contato, né? A criança, quando ela está em situação de vulnerabilidade ou alguma coisa acontece, o Conselho Tutelar faz esse atendimento, esse acolhimento da família e da criança, né? E tenta direcionar para onde ela deve ser direcionada. Um crime tenta direcionar para a delegacia e assim vai. A atribuição maior hoje do Conselho é essa, claro, participar de reuniões. Claro. Mas ele faz essa triagem, né? Ver quais os órgãos são mais apropriados para o caso. Né? Isso, exatamente. Talvez orientar essa primeira orientação para a família. Muitas vezes a família não sabe aonde ir. Sim. O Conselho Tutelar tem esse condão de direcionar. Claro. Bom, falando um pouco de direito comparado, né? Você poderia explicar alguns países como funciona essa legislação de proteção da criança e do adolescente? Então, Coronel, o Brasil, ele é pioneiro nessa legislação. A ONU, inclusive, deu premiações ao Brasil por conta do Estatuto, né? Porque não existiam sim declarações que os países ratificavam, né? Mas não tinha uma legislação em nenhum país especificamente. Só eram membros dessas... Isso. Exato. Então, o Brasil foi o primeiro país que, enfim, fez, então, uma legislação de proteção e garantias para as crianças. Há alguns países que, com base na legislação brasileira, também fizeram legislação em seus países, como o Peru e a Venezuela, né? Mas tem países que entendem não ser necessários, como a Suíça. A Suíça, ela investe muito em educação e muito... Naturalmente já estão protegidos. Isso, exatamente. Então, eles entendem que não há necessidade. Países muito mais desenvolvidos que o nosso, né? Mas nós, enfim, fomos os pioneiros em... O Brasil foi modelo, então, para o mundo. No ECA foi modelo para o mundo. Interessante. Bom, nós vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, esse é o tema do programa de hoje. Estou conversando com a advogada doutora Pátila Van Dresen. Bom, doutora Pátila, dando continuidade, né, ao nosso tema, Estatuto da Criança e Adolescente. Direitos básicos previstos no ECA, quais são? O ECA ratifica a Constituição Federal, a hora que ele, no artigo 4º, menciona que toda criança ela tem direito e quem tem que preservar por esses direitos é a sociedade, a família e o Estado. E os direitos mais importantes que ali mencionam é vida, saúde, educação, que são mais direitos básicos, né? Esporte, lazer, cultura, convivência familiar e profissionalização. Esses são os direitos principais em que o ECA resguarda para as crianças e para os adolescentes. Bom, nós ouvimos falar assim, muitas críticas com relação ao ECA. Existe, né, no seu entendimento, um excesso de direitos da criança e do adolescente? No meu entendimento, não, né? Até porque todos esses direitos que eu acabei de te falar, eles estão na Constituição e são direitos, né, de qualquer ser humano. Da própria existência, sobrevivência humana. Exatamente, não é um direito específico da criança, é um direito nenhum privilégio, né? Isso, de qualquer pessoa. Então, na minha opinião, não há. Há uma definição de que essas crianças têm esses direitos resguardados. Não existe, a meu ver, não existe um excesso. Sim. Bom, outro assunto também gera sempre polêmicas, né, dos dois lados,
a questão da redução da maioridade penal. Você poderia falar os argumentos que existem, né? Os militantes contra e a favor desse tema? Como você mesmo falou, ele gera muita divisão de opinião, né? Sim. Inclusive nas casas das pessoas. Claro. Não há consenso, né? Não Dentro existe. de casa. Tem uma PEC hoje que ela está em votação no Senado, né? Ela foi votada na Câmara dos Deputados com algumas alterações, mas ela foi para o Senado. Mas existe duas correntes assim que defendem o pró e o contra, né? Sim. E nessas visões, o que eles apontam? Alguns apontam que a redução da maioridade, ela não vai reduzir a criminalidade, né? Sim. Mesmo que se reduza a idade, não vai reduzir a quantidade de crime cometido. Claro. Né? Algumas outras já defendem que vai sim haver, porque esses jovens que vão ter a maioridade reduzida, eles vão ser penalizados como adultos. Porque hoje, se um adolescente comete um homicídio, ele vai para uma internação de 3 anos. Se um adulto comete um homicídio, ele pode pegar até 30 anos de prisão, né? Então, existe uma disparidade grande realmente. Mas tem os que defendem, né, que querem a redução, que acham que vai ter uma diminuição da quantidade de crime, não que vá diminuir o crime, mas que vai haver uma penalidade severa, né? E aqueles que dizem que não, que esses jovens eles não têm noção de que o que estão fazendo é errado. Existem N correntes, né? Essas são algumas que mais... É um assunto que está longe de acabar a discussão. Muito. Né? Tanto é que está concluso para votação. A PEC é de 1993, foi votada em 2015 na Câmara dos Deputados, está no Senado e nem previsão de votação. Vai longe isso. Vai. Né? Bom, trabalho infantil, doutora, pode explicar para a gente, né? As pessoas têm muita dúvida, né? Até que ponto uma atividade para uma criança ou um adolescente pode ser saudável e que pode ser caracterizado como um trabalho infantil. Certo. Até onde vai uma coisa e outra? Muitos pensam, coronel, que quando o ECA entrou em vigor, as crianças não podem mais fazer nada. Não, não é isso. Inclusive no ECA, eles estipulam, né, a profissionalização, tanto que a profissionalização é um dos direitos básicos, Sim. né? O que não pode, né? Hoje, diante da nossa legislação, inclusive trabalhista, criança com menos de 14 anos não poderia trabalhar numa empresa, né? Com 14 anos para cima como menor aprendiz, Sim. sem problema algum. Não podem trabalhar em situações perigosas, insalubres, atividades noturnas, né? E que dificultem o acesso à educação, né? Que não consigam frequentar a escola e tudo mais. Mas às vezes podem me perguntar, mas Pátila, varrer uma casa, arrumar uma cama, isso é trabalho infantil? Não, não é. São atividades domésticas, né? Claro que essas atividades domésticas elas devem ser ponderadas pelos pais, né? Sim. Claro, não vamos colocar uma criança de 12 anos a subir num telhado e lavar telha. Sim. Acaba sendo perigoso. Mas atividades domésticas, desde que essas atividades não substituam atividades importantes e essenciais, por exemplo, como ir para uma natação, ir para a escola, uma atividade da escola. É uma atividade saudável. Isso, o ECA não proíbe, inclusive o ECA não proíbe o trabalho, ele estipula, né, acima de 14 em determinadas atividades que não acarretem riscos. Bom, entrando um pouquinho mais especificamente na sua área, né, direito da família, mas sempre em conexão com essa questão da criança e do adolescente. Um dos direitos previstos no Estatuto é a questão da convivência familiar. Direito, né, à convivência familiar. Você pode falar um pouco sobre esse assunto? Então, a meu ver, é um dos mais importantes, né? Porque é no seio familiar que a criança ela aprende os princípios, que ela vai aprender a se tornar uma pessoa de bem. Ela não vai aprender isso na rua, ela vai aprender isso dentro de casa. Então, toda criança, ela tem direito de ser criada dentro do seu seio familiar. Em casos que isso não é possível, porque existem, infelizmente, casos que isso não é possível, elas são enviadas para uma família extensa ou substituta. A extensa seria a extensão da sua família e a substituta aquelas que possivelmente podem adotá-las futuramente. Mas
Para mim, é um dos mais importantes temas que a gente tem para conversar, porque é neste seio familiar. Muitas vezes se interrompe, né, com o divórcio, mas eu acabo vendo muitas vezes que as crianças elas viram um escudo no momento do divórcio, sabe? Que os pais acabam brigando por N motivos. Sim. E acabam colocando a criança no meio disso, né? Que a criança sofre muito, isso acaba prejudicando o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento mental dela, o que a gente não sabe como ela vai se tornar um adolescente depois. Ok. Vamos continuar no próximo bloco. Nós vamos novamente para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tema de hoje do programa. Estou conversando com a doutora Pátila Vandresen, advogada especialista em Direito Civil e da Família. Doutora, sabemos que com o ECA também há uma explicação, né, a respeito de que criança e adolescente não comete crime, mas sim atos infracionais. Explica um pouco para a gente sobre esse assunto. Então, coronel, atos infracionais, eles são crimes, né, tipificados no Código Penal, porém cometidos por crianças e adolescentes. Para ser considerado um ato infracional, tem que estar tipificado no Código Penal, né? A única diferença são as formas de aplicação de pena, que são diferentes para crianças e adolescentes do que para um adulto que comete crime, né? Então, a diferença basicamente é essa. Os adolescentes e crianças que cometem um crime, porém são classificados como atos infracionais. Bom, nós sabemos que também o ECA estabelece ali direitos e deveres e sempre surge esse questionamento, essa discussão, né? Por que se dá tanta ênfase à questão dos direitos? E não se aponta também de forma talvez equilibrada e proporcional a questão dos deveres das crianças e adolescentes. Os deveres apontados no ECA, basicamente são os deveres que todos nós temos que ter na vida. Claro. Respeitar pai e mãe, respeitar professor, frequentar a escola, cuidar do meio ambiente. Então, assim, eles dão ênfase, dado ênfase aos direitos, porque são os direitos das crianças e adolescentes que são marginalizados, que não são respeitados. Os deveres, eles são aplicados diariamente como é para todos nós, né? Por isso que talvez não se dá tanto enfoque nisso, mas eles existem, eles estão lá, né? Assim como eles existem para nós também. Bom, e também sabemos que a criança e adolescente também são formas, né, de utilização no mundo do crime. Quais caminhos que a gente pode estar encontrando para tirar essas crianças do mundo da violência e da criminalidade? No meu ver, investimento. Investimento em políticas públicas que deem uma educação eficiente, investimento em políticas públicas que coloquem essas crianças em alguma atividade extra, que elas não fiquem na rua, porque o fato de estar na rua abre muita margem para contato com coisas e pessoas que querem te colocar num mau caminho. Então, assim, a meu ver, realmente é isso. Para a gente conseguir evitar que uma criança e um adolescente entrem no mundo do crime, a gente tem que ter uma prevenção. E a prevenção é tentar aplicar os direitos constantes na legislação precocemente. Até para o mundo do crime, como a gente popularmente ouve falar, ele não seja algo mais atrativo do que as políticas públicas ofertadas pela sociedade e pelos próprios governos, né? Hoje tem pouco investimento. A gente sabe, né? Pouco investimento do governo em atenção a isso, né? Mas exatamente como você falou, a gente precisa que as crianças gostem do que tem na política pública para que evitem esse acesso. Bom, com a vinda, né, do Estatuto de Criança e Adolescente, como nós já estamos falando desde o primeiro bloco,
muitos avanços ocorreram, desde lá do Código de Menores, né, como você colocou, até essa lei específica para proteger o direito da criança e adolescente. Mas, na sua visão, a sua experiência, né, como operadora do direito, inclusive, quais as deficiências ou o que precisa ser aperfeiçoado em termos de legislação de proteção da criança e adolescente? No Brasil, a gente tem uma gama gigantesca de leis, né, quase para tudo, mas a eficácia delas é muito precária, né? O ECA, ele é uma lei extremamente eficiente, se nós conseguíssemos aplicar ela efetivamente, né? Então, assim, os desafios que nós, operadores, que as pessoas que estão na linha de frente com a infância e a adolescência, realmente é ter condições de aplicar o que o Estatuto prega, né? Para mim é o maior desafio hoje, realmente, e inclusive inclui essa ausência de investimento público, né? A lei, ela é eficiente, ela é eficaz, mas ela claro, precisa acompanhar a evolução da humanidade, da população, né? Porque as coisas mudam, a lei tem que se adequar. Mas ela realmente, a deficiência dela está hoje na efetiva aplicação. A própria medida socioeducativa prevista, né, para esses atos infracionais, que eu entendo ali da lei, seriam verdadeiros educandários para essas crianças. Isso. E nós percebemos que essas instituições têm um caráter muito mais penal, né, do que educativo. Eu acho que isso é uma dos grandes desafios, né, de colocarmos em prática. Com certeza. Como o nosso sistema carcerário deveria ser para reinserir a pessoa na comunidade novamente, e a gente sabe que muitas vezes isso não funciona na prática. Sim. A mesma coisa com essa situação da infância. Ok, doutora Tátila, muito obrigado pela sua presença. Nosso tema é muito extenso, né? E passou muito rápido, na verdade, mas agradeço assim, grandemente a sua presença, as suas explicações jurídicas para atender aqui as pessoas que nos assistem e com certeza tiraram muitas dúvidas sobre esse tema tão atual e tão complexo. Eu é que agradeço mais uma vez o convite por estar aqui. Espero realmente ter contribuído, né, em algumas coisas. E realmente, assim, a legislação, ela precisa ser exposta para a comunidade. As pessoas precisam tomar conhecimento dela e saber como que ela funciona para que ela consiga efetivamente ser aplicada. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado mais uma vez. Hoje nós conversamos sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, seus avanços e pontos que merecem aperfeiçoamento. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.